reconciliados com Cristo. Bem, o tema hoje se chama O Espanto Noturno. Que vem a ser esse tema, Pedro Kelly, esse nome, como disse o nosso abençoado ali no comentário, que eu li agora há pouco, ele falou mais um tema com um nome interessantíssimo, um nome curioso, um nome que chama muita atenção, né? Então, o espanto noturno é aquilo que te atemoriza, que faz você sentir medo de madrugada, que faz você sentir medo de noite, que quando você acorda de noite, de repente, você está passando uma situação difícil na tua vida, não sei porquê, pode ser por um matrimônio delicado, complicado, né? Imagina só, nós sozinhos, já é uma complicação do caramba, imagina ser casado com outra pessoa que também é uma complicação danada. Por que complicação? Porque é um tesouro vivendo dentro de um vaso de barro. Só você, sozinho. É um tesouro vivendo dentro de um vaso de barro. Aí você vai e se junta com outra pessoa que é um tesouro vivendo dentro de um outro vaso de barro. Então isso tem que dar certo. Como é que vai fazer? Então, aí os casamentos às vezes se complicam e às vezes as pessoas se maltratam e se defraudam, isso é muito ruim. Quem sabe alguém está passando uma situação assim. Pode ser um problema de dívida, um problema financeiro, que a pessoa se perdeu um pouquinho aí nos controles e agora está passando sufoco, recebendo ameaça do banco, do proprietário do apartamento. Pode ser que você não tenha ainda manifestado para fazer compra no mercado da tua comida, pode ser que você não tenha para pagar tuas contas e aí o banco está te ligando e a empresa de energia elétrica está atrás de você, essas coisas acontecem com todos nós, né? E pode ser uma amizade que se perdeu, que foi desfeita por causa de um acontecimento ruim que um ou outro fez, pode ser um prejuízo lá no teu trabalho, que estão querendo te prejudicar e até mesmo podem estar te prejudicando. E essas coisas pressionam a vida da gente. E a gente, quando vai dormir, né, a gente relaxa. Mas esses acontecimentos, eles estão registrados no teu cérebro, né? E de repente, lá pelas tantas, você levanta já um pouquinho, já descansado, já dormiu profundamente aquela primeira etapa, e você começa a se lembrar que você tem que resolver algumas coisas, que você não tem capacidade para resolvê-las. E então, quando você se defronta com um monstro, um gigante desse tamanho, a tendência é você sentir medo. E então daqui a pouco você começa a sentir o teu coração apertado e começa a ter taquicardia e começa a suar na mão e vira para o outro lado, não consegue dormir, e aquela pessoa que está na cama contigo está ali profundamente dormindo e você não consegue, você rola para o outro lado e levanta e vai ali, bebe água e volta e deita e se cobre, descobre, não consegue dormir, sentindo aquele receio, aquela coisa, aquelas ameaças. Isso é o espanto noturno. Não é comum? Eu tenho certeza que se você já tem algum tempo, né? A Wanda Barbosa está dizendo aqui: ótima noite, Bispo Pedro, a sua equipe é muito competente, ótima noite também a todos abençoados. Agradecemos, qualquer hora eu vou fazer uma foto da nossa equipe aqui e vamos publicar, né? Agradecido, Wanda, pelo seu comentário, isso nos incentiva muito. Então isso é o espanto noturno que certamente você, quem sabe, já passou, já sentiu ou está passando. E eu quero te mostrar que é uma coisa comum e um homem muito valente, bíblico, desses heróis, né, bíblicos aqui, chamado Davi, ele sentia isso também. Por quê? Porque era um homem muito atribulado, perseguido, ameaçado, era uma pessoa que passava certos sufocos, era uma pessoa que tinha que encarar algumas coisas um pouco complicadas, né? Você sabe um pouco da história de Davi, e tem um salmo que ele escreveu, que é o Salmo 91, que eu vou ler para você aqui, especificamente eu vou ler o verso 5, mas você nota que esse salmo é um salmo de defesa, é um salmo de pedido de socorro e encontro do socorro. Não é um pedido no vazio, é um pedido de socorro
que ele faz aqui, mas ao mesmo tempo ele mostra aqui aonde é que ele deve se agarrar e aonde é que você deve se agarrar para poder vencer esse espanto noturno, que eu vou te mostrar aqui como é que funciona fisiologicamente na sua vida, já. Mas eu vou ler, Salmo 91, verso 5, diz aqui: não temerás o espanto noturno. Então você agora, depois desses minutos que eu estou te falando, né? Eu estou falando há bastantes minutos aqui, você já entendeu o que é o espanto noturno, que talvez você nunca tivesse visto isso dessa maneira, depois de ter lido esse salmo várias vezes, como eu tenho certeza que muitos de vocês já leram, não é verdade? E ele diz: não temerás o espanto noturno, nem a seta que voe de dia. Então ele fala de uma coisa que parecem duas, mas na verdade é a mesma coisa, mas que ataca a gente de noite e ataca a gente de dia. Entendeu? De noite ele chama de espanto e de dia ele chama de seta. Parece que essas coisas que estão, né, gravadas na pessoa, elas de noite parece que elas ganham maior potência e te assustam mais do que de dia. E Davi tinha isso aqui. Eu quero te explicar isso aqui para te livrar de uma vez por todas, te explicando como é que você faz para se livrar desse negócio, né? Então, de noite ele chama de espanto, de dia, eu insisto, ele chama de seta. E eu fiz aqui uma pergunta para mim mesmo, para devolver essa pergunta para você. Pedro Kelly, de onde vem esses pensamentos que atemorizam a gente? De onde vem? A resposta é da sua história de vida, entendeu? Esses pensamentos que atemorizam você, eles vêm da sua própria história, eles vêm da história de vida de cada um. Davi sentia medo, esse sentimento era gerado pela história de vida que ele tinha naquele momento que ele estava vivendo. Então agora eu quero te explicar isso aqui um pouco fisiologicamente. A nossa história de vida, a minha história de vida, a sua história de vida, ela é escrita diariamente, dioturnamente. Como assim? Ela é escrita e registrada em nós através dos acontecimentos da nossa vida, de tudo aquilo que acontece na nossa vida. Então, a nossa história de vida, ela vai sendo edificada em cima desses acontecimentos. E a nossa história é arquivada na nossa memória. Não sei se você entende de computador, o computador tem uma memória, né? E ali se registra tudo aquilo que se quer registrar. Então, assim é a nossa vida também. A nossa história é arquivada na nossa memória. Aonde está a nossa memória, Pedro Kelly? Bom, a nossa memória está no nosso cérebro. Então, você tem um cérebro que tem um compartimentozinho aí, onde está reservado para a memória. E nessa memória está registrado tudo o que te acontece. Abençoado e abençoado. Então, podemos dizer que a memória é o cofre do segredo da personalidade de cada um. É o cofre que tem o segredo da história de cada um. Porque isso está registrado individualmente na memória de cada pessoa. E a memória está no nosso cérebro. Então, na memória, na tua memória, abençoado está me vendo, estão arquivados os acontecimentos, como você já entendeu. E o cérebro, né? Automaticamente, o cérebro é um órgão, né? Ele automaticamente, ele sublinha, ele ressalta, ele pinta daquela cor laranja de atenção, ele ressalta, ele faz brilhar automaticamente os acontecimentos ruins que você passou. O cérebro não ressalta automaticamente os acontecimentos bons. O cérebro de ninguém ressalta automaticamente os acontecimentos bons. Para que os acontecimentos bons sejam ressaltados, você tem que ressaltá-los. Por quê? Quando você relaxa,
o teu cérebro entra em ação e como ele é preparado de propósito, né, para ressaltar os acontecimentos ruins, ele os traz à tona. Aí você me pergunta, mas que coisa estranha, Pedro Kelly, por que o nosso cérebro ele automaticamente ressalta os acontecimentos ruins? Simples, por uma questão de sobrevivência da espécie animal. Entendeu? Então, o cérebro faz parte do corpo natural. O cérebro faz parte do corpo humano, que Paulo em outro lugar chama de o homem animal, o corpo animal. O cérebro não é espiritual, o cérebro é um órgão material do corpo e ele tem os seus preparos, né? E um dos seus preparos é que ele tenha atenção aos acontecimentos ruins por causa da sobrevivência. Então, quando acontece contigo um susto que você passou lá naquele beco escuro e ali aconteceu uma coisa desagradável contigo, o cérebro nunca mais vai esquecer disso. Por quê? Pelo que eu te disse, para proteger a sobrevivência da espécie, quando você vir um lugar que seja parecido com aquele, escuro como aquele, uma hora como aquela e tudo mais, o teu cérebro acende essa coisa na tua mente, na tua memória, né? E você aí, você aí pensa que vai acontecer igual aconteceu naquele dia lá, então você desvia. Então, por uma questão de sobrevivência, vou repetir de outra maneira, o cérebro ressalta acontecimento ruim. E acontecimento ruim todos nós temos, sim ou não? Já te falei, na empresa, no trabalho, né? No matrimônio, na saúde, nas finanças, em tudo isso. Então, esse é um instinto animal de sobrevivência. Conclusão, aqui, o cérebro é um órgão material do corpo humano. Portanto, você não é o cérebro. Você não é o teu cérebro. Teu cérebro, já disse, é um órgão. Você é o espírito que deve controlar o cérebro. Tá me entendendo? Abençoado. Então, de onde vem isso aqui que Davi falou? O espanto noturno e a seta que voa de dia. Bom, eles nascem de sensações causadas por alguns acontecimentos ruins que estão arquivados na memória, que fica alojada no cérebro da pessoa. Entendeu? É daí que vem os acontecimentos ruins. O Francisco, um grande abraço aqui para o Francisco de Barreiras, lá na Bahia. Ele está dizendo, melhor noite, Bispo Pedro e toda a família da fé. Eu e minha esposa, Juraide, estamos nos alimentando com o verdadeiro alimento. É isso aí. Espero que essa palavra de hoje ajude muitos abençoados e abençoadas a... Nós vamos entrar aqui já já. Por enquanto eu só estou te explicando. Portanto, se essas sensações são geradas por acontecimentos que estão na memória, arquivados no nosso cérebro, elas são somente humanas. Entendeu? São geradas por sensações, por acontecimentos, por coisas humanas. Pois muito bem. Então, como é que a gente combate isso? E é aqui que eu entro. Eu comecei falando aqui de algo, de uma pessoa famosa do Velho Pacto. Depois eu dei uma passeada por aquelas pessoas famosas de hoje em dia, que são vocês. Eu contei aqui coisas para vocês que vocês passam, que eu passo, que todos passamos. Te expliquei coisas que você mesmo sente. E agora vamos entrar na graça para aprender a combater e controlar isso. Porque você já entendeu. Você não é o cérebro, mas no teu cérebro tem umas coisinhas arquivadas aí que se você não controlar esses pensamentos vão te colocar para baixo. Vão te assustar de noite, vão te assustar de dia, vão fazer você ficar com medo de coisas que você não deveria ter medo, porque, abençoado, você tem que estar no controle daquilo que você está pensando aí. Você não pode largar os teus pensamentos à deriva, porque o teu cérebro ele tem umas manias.
né? E nem sempre são boas. Um abraço aqui para o Mário Santana, que está nos assistindo, né? Um abraço aqui tá para a abençoada Vilma Moreira, que está me pedindo aqui o código do Pix, que quer mandar semente. Um grande abraço para ela também. A Vilma me fez uma pergunta hoje sobre transformação dos nossos corpos, porque tem aí uma discussão, e ela estava dizendo que ela cria que ela já estava transformada e que o esposo dela não cria dessa maneira, e estava dando uma celeuma lá na sua casa, e eu coloquei para ela a visão do que está escrito, não é o que eu acho. Eu não gosto de especular em cima daquilo que não está escrito. Está escrito, está escrito. Não está escrito, vamos falar do jogo, do futebol, que é melhor do que especular, não gosto. Então, um grande abraço para ela também, que eu sei que é uma pessoa muito especial. Então, vamos a Efésios agora para a gente entrar na graça de Deus com esse assunto, né? Porque a graça tem remédio para tudo. É o Evangelho, né? É para você reinar em vida. Efésios capítulo 6, verso 16, que diz assim, olha aqui, para a gente aprender a combater o espanto noturno, né? Que diz aqui, ó, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos. O que te lembra isso? Bom, dardos, flecha, seta que voa de dia. É a mesma coisa. Sim ou não? Que Davi falou lá no Salmo 91. Ele diz, tomando sobretudo o escudo da fé. Então a fé é um escudo, sim. E esse espírito de fé você deve ter de madrugada, quando o espanto noturno te atacar. Você deve se lembrar do escudo da fé, tomando esse escudo da fé sobretudo, porque aqui, o contexto aqui é uma roupa, uma armadura, né? Você já sabe disso aí, tal, capacete e tal. E sobretudo, ou seja, sobre a espada, além do capacete, além da couraça, além disso, sobre tudo isso, tem que ter o escudo da fé. Porque se não tiver o escudo da fé, não funciona. Então, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Não está falando de diabo nenhum aqui, né? Para que diabo com essa carne que a gente tem? Então, aqui o apóstolo Paulo está falando que tem um escudo da fé, que você precisa acionar aquilo que você acredita. Se você quiser voltar lá atrás no Velho Pacto, olha só o que Davi, que não tinha revelação da graça de Deus, como você tem aí, olha só o que ele tinha. Olha só o que ele acreditava, porque esse Salmo 91 é um salmo que ele pede socorro, mas ele mesmo mostra qual é a saída. E eu queria compartilhar contigo, porque olha só aqui, abençoado, o que ele diz aqui, ó. Ele te livrará do laço do passarinheiro. Sim ou não? Ele está falando aqui de Deus, né? Que Deus vai te livrar. Te cobrirá com suas penas, debaixo das suas asas estarás seguro. Porque nessa época aqui de Davi, Deus não habitava nele, nem ninguém. Porque Deus fez morada na pessoa, em você, né, no seu filho, depois da ressurreição, quando ele removeu o pecado. Nessa época aqui de Davi, o pecado estava vigorando. Então, Deus não habitava em ninguém, assim como habita hoje. Por isso que Paulo fala lá nos Colossenses que Cristo habita em vós, e essa é uma esperança de glória, porque antes não era assim. Mas havia fé, havia uma confiança em Deus no Velho Pacto, mesmo Deus não habitando na pessoa ainda. Então o que eu quero te dizer? Ora, se naquela época em que Deus não habitava, já havia esse tipo de fé, esse tipo de confiança, imagina hoje você, que Deus mora no teu espírito. Você e Deus são um mesmo espírito, um só espírito. Então você tem que dominar o espanto noturno e os dardos inflamados do maligno, da tua carne. Você tem que dominar isso. E como é que você domina isso? Fé, o escudo da fé. Ele te cobrirá, debaixo das suas asas estarás seguro. Sua verdade é escudo e proteção. Broquel significa teto,
significa cobertura, significa proteção. Não temerás o espanto noturno, e nem a seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem Covid-19, nem Covid-20, nem Covid-21, nem Covid-22, nem Covid-23, nem dívida, nem ameaça do vizinho, nem mortandade que assole ao meio-dia. Não temerás. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Olha só. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Minha é a vingança, diz o Senhor. Não se vingue você mesmo. O apóstolo Paulo escreveu isso, né? Lá aos Hebreus, verdade? Não se vingue nunca, né? Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. Deus era o refúgio de Davi. Agora, você e Deus são uma só pessoa espiritual. É muito mais excelente, porque nós temos um pacto muito mais excelente do que estava Davi. Davi estava num pacto inferior. Você e eu estamos num pacto superior. E num pacto inferior, ele tem a capacidade de invocar aqui a proteção. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Você não tem tenda, mas tem apartamento, tem casa, né? Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos, e esses anjos te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Então, Davi aqui estava falando acerca da fé que ele possuía na proteção divina em relação à sua vida. E Deus estava lá, aleluia, lá longe, né? Você não, você está no Abba, você não está no aleluia. Deus mora em você, 1 Coríntios 6,17. Se uniu o espírito dele com o teu espírito, fez aí uma ligação, uma união para sempre. Então agora, quando vier o espanto noturno pela noite, você deve respirar profundamente, tomar, sobretudo, o escudo da fé e com ele apagar os dardos, as setas, o espanto noturno que, quem sabe, esteja te ameaçando aí nas madrugadas, por você estar passando, de repente, uma situação difícil nas várias situações na tua vida. Você não deve se assustar com isso, porque Deus está no controle da tua vida. Recebe essa palavra? Eu recebo, que você receba. Então, abençoados, com tudo isso, para terminar aqui a nossa ministração de hoje, é por isso que o apóstolo Paulo brigava, insistia, né, assim como eu brigo e insisto, para que você renove a sua mente. Você tem que renovar a sua mente. Como, Pedro Kelly? Romanos capítulo 12, verso 2 diz assim, não vos conformeis com este mundo. Que mundo? O mundo que está registrado na tua memória. Paulo aqui não está falando do mundo da política, ele não está falando com terceiras pessoas, ele está falando contigo. Entendeu? Isso aqui, eu quero insistir porque eu entendo que ainda muitos de nós não compreendemos esse verso aqui plenamente. É preciso compreender plenamente esse verso. Esse verso aqui está falando que você não pode se conformar com esse mundo que está no teu cérebro, que está registrado aí na tua memória, como eu comecei o programa falando da memória e do cérebro e os acontecimentos registrados e arquivados na memória. Porque se você deixar, esse mundo que está registrado na tua memória vai dominar os teus pensamentos. Então, o apóstolo Paulo lutava para que as pessoas renovassem o espírito de suas mentes, para que pudessem experimentar a grandeza de Deus. Porque enquanto uma pessoa não está gerenciando os pensamentos que tem, essa pessoa está entregue, sabe, ao que vem na maré de seus pensamentos independentes. E você deve controlar os teus pensamentos com a mente de Cristo, com o Espírito, que são sinônimos, né?
Então, aqui diz, não vos conformeis com este mundo. Já sabe qual é o mundo. Ele não está falando do mundo da Rússia, com a Ucrânia, com a China. Não, ele está falando do mundo que está na tua mente. Mas transformai-vos. Se ele estivesse falando aqui de outros países... Perdão. Se ele estivesse falando aqui de outros países, a seguir aqui, ele falaria assim, mas transformem eles, buscam uma maneira de transformar eles. Não, ele está dizendo, transformem-se vocês. Então não se conformem com este mundo que está aí nessa mente, mas transformem-se pela renovação do vosso entendimento. Entendeu? Transforme essas sensações que vêm de noite, controle esses pensamentos pela renovação do teu entendimento. Renova o teu entendimento para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso aí. Esse foi o tema, o espanto noturno, que eu queria compartilhar com você, porque eu sei que é um tema de suma importância para o bem viver de todo mundo. Né? E como eu estou aqui para incentivar o teu reinado em vida, eu estou aqui para apresentar para você a abundância da graça. A abundância da graça é a explicação dela. Para quê? Para que você a coloque em prática. A graça não funciona se você somente conhecê-la. A graça de Deus só funciona se você conhecê-la e praticá-la. Colocá-la em prática, aí funciona. Se você não colocar o teu conhecimento em prática, não vai servir de nada. Entendeu? Então eu estou aqui para incentivar você a reinar em vida. Em Romanos 5 diz que aqueles que recebem a abundância da graça, ou seja, o conhecimento, a explicação, esses vão reinar em vida. Não está dizendo que os outros vão perder a salvação. Está dizendo que os outros não vão reinar em vida, mas são salvos. Foi filho, é salvo. Ponto. Então, a Rebeca... Olá, Rebeca! Abençoada lá na Rocinha, em Vila Verde, está dizendo, melhor noite, excelente ministração. Tremendo. Eu recebo que você esteja aí numa novidade de vida, de glória em glória, na sua ONG Baobá, verdade? Eu declaro aí, chegando pessoas, chegando alunos, chegando... tremendo. Se você quiser entrar em contato com a Rebeca, mande um WhatsApp para cá que eu vou te mandar o contato dela para que você possa fazer contato ali. E quem sabe você pode ser beneficiado pelo trabalho da Rebeca. O André Augusto está dizendo, eu passo por isso, às vezes, mas me lembro que não devo temer mal algum porque o Senhor é dono da minha vida, Ele está no controle. É isso aí. Entendeu? Quando a gente está passando dificuldade, a gente tem dificuldade de lembrar da graça de Deus. Por isso é que eu estou aqui insistindo contigo. O João Galvão está falando, palavra de sabedoria espiritual. Declaro isso, João, declaro sempre dos meus lábios aqui sair essa ministração para poder colaborar, agregar na vida de nossos ouvintes para o reinado em vida de todo mundo, né? Tá bom? Então, queria que você se inscrevesse no canal, se não está inscrito ainda ou inscrita, clique aqui na minha foto, aqui do ladinho aqui, ó. Clique em inscrever-se, clique no sininho e clique em todas. Aí você vai receber os avisos aí, né? Dê um like se você está assistindo, está gostando da ministração, dê um like, aqui embaixo tem uma mãozinha, clique uma vez. O Marco está falando, foi bom essa lembrança sobre Deus que não habitava nos homens por conta do pecado. Por isso, precisavam do templo. Hoje, na nova aliança, Deus habita em nós. Glórias ao Eterno por sua graça. É verdade, por isso é que o templo somos nós. Igreja é você. Igreja sou eu, né? A Cris de Bangu está dizendo, agora eu vou terminar minha janta porque primeiro a palavra, melhor noite. E melhor janta para você aí e para todos os seus.
Eu espero que saia aí um jantar perfeito depois dessa ministração. O Zé Roberto em Guarulhos está aqui mandando aqui, ó. Ok, Roberto de Guarulhos, Maria, Nelson, Luiz, Tia Ana, Mário, Margarida, Michael, Michele, Nelson e o Luiz. Um grande abraço para esses abençoados em Guarulhos. Né? Eu quero terminar por aqui. Muito agradecido a Deus por ter chegado até aqui com essa ministração. E se você deseja semear no nosso ministério, aqui agora aparece o código PIX para você entregar a tua semente conforme estiver no seu coração. Né? O primeiro código PIX é esse que está aí, ó, 21 99 104 8388. E o segundo é pedrokellerrcc@gmail.com. Desde já, eu declaro você suprido em tudo. E declaro você colhendo agora em abril o fruto de tudo aquilo que você semeou até aqui no nosso ministério. Claudeci, lá de Fortaleza, está dizendo: devemos sempre lembrar que nossa fé é a fé de Deus. Exatamente. Não é a fé em Deus, é a fé de Deus, porque nós somos deuses. E se nós somos deuses, a nossa fé é a fé de Deus. Ah, que bacana isso. É a fé de Deus. Por isso é que o apóstolo Paulo, em outro lugar, falou: tendo o mesmo espírito de fé, cri, por isso falei, conforme é o que está escrito. Por isso cremos e por isso falamos. Ou seja, eu não posso falar aqui aquilo que eu quiser, for da minha santa vontade particular. Não. Eu tenho que falar e confessar conforme o que está escrito, sabe? Porque o que está escrito é importante, porque Deus é fiel ao que está escrito. Eu vejo muita gente fazer confusão. Não, irmão, Deus é fiel, Deus vai tirar você dessa, porque Deus é fiel. Sim, Deus é fiel, é verdade. Mas para Ele tirar você dessa, eu não quero entrar nesse assunto hoje, vamos deixar esse assunto para outro dia. Deus é fiel ao que Ele disse, e Ele falou assim: aquele que planta, a esse que semeia, eu vou aumentar os frutos da sementeira dessa pessoa. Ou seja, Deus dá semente a quem semeia. Deus é fiel a isso. Deus não vai dar semente a quem não semeia. Por quê? Porque eu não quero? Não, é porque Ele é fiel ao que Ele disse. Porque se Ele der semente a quem não semeia, para que eu vou semear? Se Ele dá semente para qualquer um? Mas não, Deus é fiel ao que Ele disse. Ele vai honrar o que Ele disse. Entendeu? Então, eu tenho que confessar e declarar de acordo com o que está escrito. Eu não posso confessar algo que não está escrito, que vai contra o que está escrito, que aí não rola, aí é falácia, aí é engano, aí é mentira. E esse não é o meu caso. Pedro Kelly, ó, aqui, abençoado, pode até doer em você algumas coisas que eu falar, porque eu não vou falar só para agradar ninguém, eu vou falar aquilo que Deus colocou no meu coração. O Marcel Barbosa está dizendo: Espírito da graça de Deus nos contemplando com sua sabedoria. Muito obrigado. Caramba! Vou ficar por aqui. Depois dessa aqui, muito agradecido a todos vocês. Marcel, um grande abraço. Muito agradecido por esse carinho. Tudo isso eu compartilho. Quinta-feira, 8h30 da noite. Convide alguém, tá bom? Convide alguém. Tudo isso eu compartilho contigo porque para que você renove sua mente e transforme sua vida. Tchau, abençoados. Se você gostou do tema que você acabou de ouvir e deseja conhecer um pouco mais sobre este e outros maravilhosos assuntos, eu te convido a visitar o nosso canal no YouTube Pedro Kelly RCC. Ali estão publicadas todas as nossas palestras e ministrações que têm como objetivo agregar na tua vida valores espirituais, emocionais e materiais. Espero que você se inscreva no canal, que você goste do material e principalmente que você compartilhe com todos os teus amigos. Até breve. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né?
ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado. Reconciliados com Cristo.